Fala concurseira, estamos aqui para a resolução da prova de História, Sebrasp, Governo de Pernambuco. Então, simbora, sem mais delongas, para as nossas resoluções. Eu sou o professor Arthur Lira e esse aqui é o professor Luiz Bonifácio. Então, pessoal, sem mais alongamento, vamos lembrar que teve mais de um tipo de prova de História na prova da Sebrasp esse ano, da Secretaria da Educação. O código da nossa prova é essa frase aqui, ó, a constância é o fundo da virtude. Então, sem muito adiantamento, a gente vai ler as frases aqui, as assertivas, e vocês vão localizar elas de acordo com o tipo da prova de vocês. Se vocês já tiverem esse tipo de prova aqui, a gente vai dar a sequência continuada do gabarito. Se não, vocês vão ter que ver qual frase é, em qual tipo de questão. A gente vai falar o referencial de cada questão. O primeiro bloco de questões da gente vai ser sobre história oral. Então teve lá um texto inicial falando do Thompson, certo? E teve 5 questões sobre história oral. Eu vou ler aqui a primeira assertiva e o professor Arthur vai fazer um comentário para vocês. A assertiva diz o seguinte: na concepção de história oral, a narrativa histórica é coletiva, portanto relacional intersubjetiva. Corretíssimo. A primeira preposição, a preposição 51, está correta. Uma definição aí breve da história oral. A segunda assertiva, gente, ela fala o seguinte, ó, nas concepções críticas da história oral, considera-se que o problema do ensino de história não reside na forma, mas no conteúdo excludente, pois a história oral limita o acesso do estudante a uma única perspectiva historiográfica. Aqui temos uma preposição cheia de problemas, né? Primeiro, colocando que a história oral limita o acesso do estudante a uma única perspectiva, né? E falando aí do problema da forma, então faz uma crítica aí fora da abordagem da história oral. Então, nós colocamos aqui essa segunda alternativa como errada, tá certo? E sobre isso é importante a gente lembrar com relação a generalizações no ramo da historiografia. Então, tudo que tem a ver com generalização, a gente tem que ficar atento. Não quer dizer que necessariamente esteja errado, mas a gente tem que ficar atento com as assertivas que falam de generalizações. Foi o caso dessa sobre história oral. Uma única perspectiva. Então, errado aí, a 52. Vamos para a questão 53 desse tipo de prova aqui, que fala o seguinte: a concepção da história oral é dissociada do conceito de ciência e de sua formalidade, visto que não é um saber fazer isolado. Colocamos também como errado, né? Primeiro por essa dissociação à ciência. A história oral está aí ligada a um método da história, então está ligada à ciência histórica, né? Está ligada à ciência da nossa área, do nosso campo. E além disso, a história oral é um método que dialoga com várias outras disciplinas científicas, a antropologia, a sociologia. Então tem ali um campo de diálogo bem importante para a historiografia. E aí vamos chamar a atenção a questão de que o conhecimento histórico tem essa polêmica de ser um conhecimento científico, ser um conhecimento literário ou não. Não estamos adentrando a essa seara, certo? Isso. O que a questão fala aqui sobre ciência é um conhecimento com base em método, tá? A história oral se baseia em método, então ela, nesse contexto de historiografia baseada em método, ela é sim científica. Vamos para a questão 54, que fala o seguinte: a fonte da história oral é a memória humana, uma vez que a fonte oral representa a rememoração de aspectos do passado vividos e testemunhados por algum ou alguns sujeitos ou sujeitos. Correta, 54, correta. Essa questão aí, gente, não tem muito o que abordar, porque a história oral, a fonte primordial dela é o depoimento humano, né? O depoimento de quem viveu aquele fato, ou de quem é algum testemunho indireto daquilo. Então, por isso, a memória humana é a fonte primária dela. Questão 55. A história oral demonstra, sobretudo, que os sujeitos históricos são monarcas, nobres ou mártires, que com sua própria vida fazem a história acontecer. E essa definição está muito ligada àquela história mais tradicional, àquela história mais positivista, àquela história dos grandes personagens. Lembrando que a história oral, ela trabalha com as multiplicidades de narrativa, de pessoas comuns e etc. Então, até pode ser feito, né, a história oral em cima desses personagens, mas ela não é a história destes personagens de forma ilimitada, como se apresenta nessa preposição. Então, 55, uma alternativa errada.
É isso aí, Luiz. Fechamos o primeiro bloco. É isso aí, gente. Então agora a gente vai para o nosso próximo bloco de questões, que nesse tipo de prova aqui, da constância é o fundo da verdade, né? A gente não pode dizer se é o tipo 1 ou o tipo 2, porque a gente não sabe quantos tipos teve, a gente está aqui no pós-prova ainda, certo? A gente vai para as questões 56 a 60 desse tipo de prova, que fala sobre os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais na área de história, tá? Apesar de ter algumas questões gerais, tem algumas questões bem específicas relacionadas ao conhecimento histórico na sala de aula, é o que a gente vai debater com esse bloco aqui com vocês. Vamos para a questão para assertiva, né, para a preposição 56. Olha aí, os âmbitos de discussão do currículo de história são diversos. Debates e a formulação de documentos por parte de professores e ou pesquisadores visam provocar o surgimento de diálogos sobre a produção do conhecimento histórico na sala de aula. E aí, Luiz? Pessoal, isso aqui está corretíssimo, está bem afinado, não só com os PCNs, mas também com a BNCC. Tá? A BNCC prega exatamente isso. Os professores têm que agir como pesquisadores, visando a produção do conhecimento mesmo na sala de aula. Não só conhecimento histórico, mas nas outras áreas também. Não só a reprodução, como a produção do conhecimento. 57 aí, ó. O currículo de história deve dispor de espaços delimitados para garantir a produção do conhecimento e a manutenção de certas práticas, de maneira que as representações do passado e do que o professor considera importante representar estejam devidamente caracterizadas. Pessoal, essa é uma questão um pouco problemática, tá? Por dois pontos. Primeiramente, sobre os espaços delimitados, tá? Os espaços para a produção do conhecimento, se eles forem delimitados, eles vão ser rígidos demais. Então, é como se os alunos tenham que se enquadrar em um determinado modelo, tá? Então, eles não devem ser delimitados especificamente. E na parte final da assertiva, da proposição, fala que o professor, daquilo que o professor deve considerar importante representar. Na verdade, não é o que o professor considera importante, mas sim aquilo que seja necessário ou que seja importante na realidade daquele conjunto de sujeitos, daquele alunado no local em que ele esteja ensinando. Tá? Então, preposição 57 errada. Colocamos ali no gabarito. No final vai dar um espaçozinho aí para você dar aquele print maravilhoso do nosso gabarito, o gabarito extraoficial do NUSE. Olha aí a assertiva 58. O componente curricular de história na inter-relação com os currículos escolares tem como foco a formação de uma memória individual, vinculada ao Estado e aos grupos de poder que o controlam. Gente, isso é completamente oposto a um dos grandes objetivos da história na sala de aula, que é formar cidadãos críticos, formar cidadãos autônomos. Tá? Quando ela fala que é vinculada ao Estado e aos grupos de poder que o controlam, certo? Fala exatamente que é como se estivesse ligando esses sujeitos em formação a determinados grupos que vão ser grupos excludentes. Tá? Então isso daí é completamente falso. A 59 diz assim, ó, em relação ao processo de construção do saber histórico em sala de aula, nas discussões dos currículos sobre o que ensinar em história desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio, há diferentes concepções do saber histórico e de sua produção. E aí, professor? E aí, Arthur? É isso aí, correto, né? Porque traz justamente a pluralidade de concepções sobre o saber histórico que vai abarcar toda a base, todo o currículo de história. Então, apontamos aí a 59 como correta, minha gente. Vamos para 60. Diz aí também, ó. Os currículos escolares são produtos de escolhas teóricas e metodológicas. E aí já corrobora um pouquinho o que está dizendo na questão anterior, né? Portanto, eles nunca são neutros e estão em permanente reconstrução, né? A ideia aí da imparcialidade da história sendo quebrada, dos currículos como um todo, então, eles não são neutros, de fato, colocamos isso como correto. Então, fechamos aí esse bloco com as alternativas CE, E, CC, na prova da nossa frase aí, certo? Vamos pro terceiro bloco, Luiz? Vamos lá, pro terceiro bloco aqui, que a gente tem um referencial a falar sobre avaliação. Avaliação no currículo de história, tá? Nessa prova aqui é da 61 até a 65. Eu vou ler aqui a assertiva número 61 para vocês. Ela fala o seguinte:
A avaliação feita a partir de um paradigma cognitivista tende a verificar a inteligência, a maturidade e o desenvolvimento genético dos estudantes, ignorando suas demais dimensões. Pessoal, é uma questão problemática porque o paradigma cognitivista ele busca analisar as interferências externas. Tá? E se ele busca avaliar as referências externas, a gente não pode dizer que ele ignora as demais dimensões. Tá? Então, a inteligência ela não é nada, certo? A inteligência ela vai ser construída, ela vai ser desenvolvida através das interferências externas. Então, vamos considerar que os cognitivistas consideram o ser humano como uma folha em branco que vai sendo preenchida ao longo da vida. Portanto, essa afirmativa é errada, o professor já marcou aqui. Vamos para a questão 62, eu vou ler e o professor Arthur vai comentar para vocês. Ao se avaliar a aprendizagem dos estudantes, avalia-se também a interferência do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens. Colocamos aí essa alternativa como correta, né? Colocando aí o papel, o protagonismo, né? O papel do professor nesse processo também, em diálogo com o processo de ensino-aprendizagem. E vamos lembrar que o professor tem que ser um mediador que vai observar as necessidades dos seus estudantes e por isso que ele vai replanejar o seu processo de avaliação para poder observar a aprendizagem dos alunos. Uma coisa importante, gente, uma coisa importante, dando uma pausa aqui para comentar essas questões mais gerais relacionadas à interação entre a história enquanto conhecimento científico ou conhecimento técnico e a educação como um todo, as provas da Sebrasp, e essa daqui não foi diferente, tá? Elas apresentam temáticas que seguem uma linha de raciocínio. Se vocês observaram, no bloco anterior de questões que falava sobre os PCNs, tá? Já tem informações que dialogavam com essas duas assertivas que a gente leu aqui. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. 63. Assim como nos demais componentes curriculares, também em História, uma concepção de educação e uma estratégia pedagógica devem ser subjacentes à avaliação. E aí, Luiz? Isso está corretíssimo, pessoal. Por quê? A avaliação ela tem que estar dialogando com o processo de ensino que foi construído. Eu não posso fazer uma avaliação A se eu construir um processo de ensino Z. Tá? Então, todo o percurso, toda a trajetória que o professor fez com os alunos tem que pautar a avaliação. É isso que está falando no final, quando fala que a estratégia pedagógica deve ser subjacente à avaliação. Questão 64. As possibilidades de avaliação do aprendizado, bem como as formas de abordagem do conteúdo, têm fundamental importância para o alcance das metas propostas no currículo. E aí, Arthur? Corretíssimo, corretíssimo. 64, corretíssimo, né? Não tem nem muito o que comentar, porque é justamente o que se propõe, né? Essa questão da avaliação, a questão dos currículos. Então, está em comum acordo aí, comum diálogo. Com o que foi falado já nas assertivas anteriores. Vamos para a 65. Na avaliação em História, a carga... É a 65, né? 65, isso. Na avaliação em História, a carga político-ideológica acaba por determinar que os objetivos do ensino desse componente curricular estejam articulados à crítica e ao enriquecimento cultural. Atenção a essa questão, tá, gente? Correta. Por que consideramos correta? Veja, é uma questão polêmica por falar sobre carga político-ideológica. Só que vamos lembrar que a história é um conhecimento provocativo, é um conhecimento analítico, é um conhecimento crítico. Então, a história não busca reproduzir fatos, ela busca produzir reflexões. Tá? Então, por isso, os objetivos do ensino na história, eles estão relacionados à crítica e ao enriquecimento cultural do educando, quando ele se torna um ser político. Vamos lembrar o que Aristóteles falava lá na Antiguidade. O ser humano é um animal político. O ser humano se politiza porque ele se posiciona sobre as coisas. E a história busca fazer isso com quem estuda a história. Isso é o que a BNCC fala sobre atitude historiadora. Tá? Então, corretíssima essa questão. Fechamos aí mais um bloco e agora vamos para o bloco de competências e habilidades previstas no currículo de História, no currículo de Pernambuco. Tá certo? Ensino fundamental e médio. Vamos embora aí para cada uma das preposições. Vou começar com a 66. Olha aí o que diz a 66
do nosso tipo de prova. A escolha de habilidades para comporem o currículo e que possam atender ao Estado e aos municípios tem um papel muito importante no sentido de garantir que os saberes de algumas localidades sejam atendidos em detrimento de outros. E aí, Luiz? O que é que está problemático aí, gente? O que é que está problemático nessa afirmativa? É uma afirmativa falsa, uma afirmativa errada, porque os saberes de alguns locais não devem ser atendidos em detrimento de outros, tá? Os saberes devem ser plurais. Vamos lembrar do que a BNCC fala sobre a multiplicidade de saberes, sobre intercâmbio cultural, sobre alteridade, respeito às diferenças. Então, se eu apresento saberes de um local em detrimento de outros, eu estou fazendo uma exclusão, tá? E o ensino de história, ele não busca fazer isso. Muito pelo contrário, ele busca fazer uma inclusão. Julgamos que esse em detrimento de outros deixou a assertiva complicada. Então, olha aí agora a 67, outra que tem uma caixinha de banana. Fica atento aí, ó. Nos anos iniciais do ensino fundamental, as aulas de história devem fomentar prioritariamente as relações de pertencimento nacional, de maneira que o estudante se compreenda dentro da dimensão de um continente repleto de eventos e marcos históricos. Olha aí, Luiz. Gente, essa questão não tem como a gente considerar aí essa questão algo verdadeiro, porque, primeiramente, vamos lembrar, a história na educação básica a gente tem os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, tá? Essas são as etapas da educação de nível básico. Tá? Nos anos iniciais, primeiramente o estudante busca desenvolver a relação dele com o seu entorno, ou seja, com o seu local de referência, com a família, com o bairro, com o município, com as pessoas próximas a ele, tá? com a comunidade mais próxima a ele. E a partir disso vai alargando a sua concepção de mundo. Tá? E esse alargamento da concepção de mundo tem a ver com noções de diferenças culturais, diferenças para outros povos, e a partir daí ele, consequentemente, sai dessa ideia de pertencimento nacional. Não tem nenhum ponto no currículo em que aponte uma noção de pertencimento natural. E, além disso, um pertencimento natural relacionado a um continente específico. Sempre que ele traz a referência ao nacional, ele traz ao local, regional e nacional. Então, como algo completo aí essas relações. Então, não é uma questão que prioriza, que dá aí prioritariamente a relação de pertencimento nacional. Ele pertence aí local, regional, nacional, mundial. Então seria mais completo. 67 é errado. Vamos ver aí a questão 68, gente. As competências e habilidades propostas para os anos iniciais do ensino fundamental se apresentam como um desafio, visto que tem como demanda a formação de um sujeito social logo no início do processo de escolarização. Correto, né? A ideia do protagonismo do estudante dentro do seu ambiente social, se reconhecendo enquanto sujeito social desde o início do processo de escolarização. Então apontamos aí a 68 como correto. A 69 diz assim, ó, conforme definido pelo currículo de Pernambuco, o conhecimento histórico nos anos iniciais do ensino fundamental é parte inerente à constituição do sujeito em sua historicidade. E aí? Isso daí está muito correto também, relacionando-se à assertiva anterior, tá? E mostra o seguinte, tá? Nos anos iniciais, primeiro o educando tem que se reconhecer dentro do seu grupo, ou seja, uma relação de desenvolvimento da sua identidade, tá? E por isso está relacionado à sua própria historicidade. Então, corretíssima essa questão. Agora vamos para uma questão problemática, tá? A assertiva número 70 desse modelo de prova aqui em cima, que fala o seguinte, prestem bem atenção em toda a construção, inclusive a construção gramatical da frase, tá? A proposição das competências e habilidades do Estado de Pernambuco, ao enfatizar as histórias regionais, destoa do currículo do curso de História, que dá pouca ou ênfase às histórias regionais. Que dá pouca ou nenhuma ênfase, né? Acho que faltou aí, deram uma engolida aí numa palavrinha, mas de toda forma é uma questão que em si já está
né, complicada quando diz que destoa do currículo de história, que não enfatiza a história regional. Então, isso aí, a gente já, mesmo que tivesse completa aí a frase com a palavrinha que está Uma coisa faltando, que a gente até comentou entre a gente. A questão já estava errada e ela ficou mais errada ainda errada pela ainda. falta da palavra. Justamente. Então, 70 é errada. Vamos embora para mais um bloco. Vamos voltar agora para os conteúdos, para os períodos históricos, que agora vai entrar mais. Saímos um pouquinho dessa parte de currículo, saímos um pouquinho dessa parte de avaliação, de teoria, de método, de fontes históricas, e vamos entrar aí na parte de antiguidade, né, oriental, pré-história, Grécia, Roma. Vamos falar agora sobre esses próximos blocos. Um bloco grande, né, que vai da 71 até a 70, sobre o período, até 77, sobre o período que se estende do processo de humanização e da formação das sociedades ágrafas até a antiguidade oriental. Então, olha aí os itens que se seguem. Essa é a especialidade do meu amigo, tá? É a especialidade dele aí, ó. Em geral, ao ultrapassar os estágios de caça e da coleta, povos que desconheciam a escrita desenvolveram a agricultura, fato que foi decisivo para a sedentarização e a organização política das sociedades, ou seja, para o surgimento das primeiras formas de Estado. E aí, Luizão? Gente boa, nós não vamos fazer uma análise densa aqui da assertiva, tá? Mas o que está sendo falado aqui é com relação à sedentarização da humanidade, que tem a ver com o desenvolvimento da agricultura, aquilo que a gente considera como revolução agrícola, tá? Lá no que a história tradicional chama de passagem da pré-história para a história propriamente dita, certo? E a sedentarização ela foi fundamental para o surgimento das primeiras formas de Estado, o surgimento de sociedades organizadas, divididas em grupos com relação a espaços de poder, tá? Pessoas que tinham propriedade privada, que exploravam outras, mas como eu falei, a gente não vai fazer uma análise densa, tá? Mas isso está relacionado a essa passagem aí da pré-história até a história, lá no período neolítico, na Revolução Neolítica, isso está verdadeiro. É tudo aquilo que que os professores que estão aí em sala de aula vêm trabalhando em sala de aula, inclusive os comentários, é que essa parte, esse bloco, essa página, ela foi bem tranquila para aqueles que estão em sala de aula trabalhando esses conteúdos diariamente. Então, nada de muito susto aqui nesses trechos. Veja aí a 72, que diz assim: a crença na imortalidade da alma foi elemento definidor da religião egípcia, o que explica em larga medida a forma com que seus mortos eram sepultados. Pessoal, a imortalidade da alma dos egípcios é o que fez com que eles desenvolvessem a técnica da mumificação, tá? E essa assertiva fala sobre isso, tá? A forma como eles eram sepultados era para poder conservar os corpos para o que eles acreditavam ser a vida após a morte, tá? Então isso aí está verdadeiríssimo, verdadeíríssimo mesmo. Correto! E olha a 73 agora. Vamos ver se vai ser mais uma correta ou não. A construção das monumentais pirâmides no Egito foi realizada com mão de obra livre, sob o comando de um Estado politicamente descentralizado. E aí, essa é uma assertiva, gente, que se você tivesse em dúvida na primeira parte da questão, com a segunda parte você matava a sua dúvida. Então, é uma frase completamente falsa, aliás, completamente errada, certo? Primeiramente, a mão de obra utilizada para a construção das pirâmides é o que a gente chama de modo de servidão asiática, que não se usa mais esse termo, tá? Era a servidão coletiva lá no Egito Antigo, tá? Em que grande parte da população camponesa, a população pobre, trabalhava de maneira obrigatória para o Estado, de maneira compulsória, certo? Então, não era mão de obra livre, mas nós não podemos dizer que foi mão de obra escrava em sua maioria. Pode-se dizer que teve escravos trabalhando nas pirâmides? Pode. Mas que foi a mão de obra geral na construção das pirâmides? Não. Certo? E o Estado egípcio como poder descentralizado, gente, isso é completamente contrário ao que a gente conhece na história tradicional sobre o desenvolvimento da sociedade egípcia. Foi uma sociedade eminentemente centralizada na figura do faraó. Olha aí agora a 74, outra que traz um probleminha aí, ó. A mais importante economia agropastoril da antiguidade oriental foi a Fenícia, razão porque seu comércio marítimo mostrou-se irrelevante.
Eu vou deixar o professor Arthur comentar essa questão Essa Já aí comentei também. demais para vocês, pessoal. Essa aí traz a mesma visão da questão anterior, né? Se você já não identificou o erro na primeira, né, Na que não segunda não foi, tem como. não foi a economia agropastoril da antiguidade mais importante, né, mais significativa, e tampouco, né, o que nós temos de principal característica da civilização fenícia é o comércio marítimo. E ele coloca aí que o comércio marítimo mostrou-se irrelevante. Então, tanto a primeira preposição quanto a segunda, a primeira oração quanto a segunda estão ali erradas e a preposição... Transforme essa frase numa questão de lógica e coloque ela ao inverso que você vai acertar essa frase, tá? Os fenícios não foram conhecidos pela atividade agropastoril, muito pelo contrário, a atividade agrícola não era propícia no solo onde eles viviam, né? Na região do Levante, no atual Líbano, tá? E o comércio foi a principal atividade deles, que fez com que eles se expandissem para outras partes do Mediterrâneo. Vamos lembrar que os fenícios fundaram uma província que se tornou uma grande cidade mediterrânea em toda a antiguidade, que foi Cartago. Daqui a pouco vai aparecer também na prova, Cartago. Daqui a pouquinho. Olha aí, a 75. Os hebreus foram os primeiros habitantes do território denominado Palestina, onde permaneceram ao longo de toda a sua história. E aí, Luiz? E a gente pode falar de várias referências sobre os hebreus, sobre os descendentes dos hebreus, os judeus, para comprovar que eles não permaneceram na Palestina ao longo de toda a história. Muito pelo contrário, eles tiveram muita dificuldade de permanecer e se espalharam pelo mundo. Tá? Então, questão falsa. 76. A Pérsia constituiu um grande império na antiguidade. Teve em Ciro um dos seus maiores governantes e tentou estender seus domínios até a Europa, enfrentando a Grécia. Afirmativa completamente correta, gente, que está referenciando aí no enfrentamento entre persas e gregos, das guerras chamadas pelos gregos de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, tá? Quando os gregos tentaram invadir a região da Ásia Menor e foram repelidos por Atenas e Esparta. Os persas tentaram invadir. Os persas. Falei os persas, foi? Fala-se os gregos, os persas. Tentaram invadir a Grécia e os gregos, na liderança de atenienses e espartanos, expulsaram eles da Grécia. Lembrando que não foi Ciro nesse contexto da invasão, mas aí ele Ciro, coloca que Ciro foi o importante. Ciro foi importante porque ele foi um dos primeiros reis persas e foi o rei que começou a expansão territorial. Dominou toda a região da Pérsia, dominando os Medos, que era a região ao norte da Pérsia, e dominando também a Mesopotâmia. E aí depois dele, outros reis foram expandindo o território até chegar ao Mediterrâneo. Dário, Xerxes, só contextualizando para o pessoal que está em casa não ficar em dúvida quanto à presença desse personagem aí. Olha a 77, essa questão 77 vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar. Você que gosta de polêmica em prova de história, esse agora é o momento. História quase não tem, né? Esse agora é o momento de no chat aparecer aquelas discordâncias que são naturais, aparecer aquele debate, aquela discussão acalorada, aparecer aquele xingamento, né? Por que a banca fez isso comigo, professor? Olha aí, preste atenção. Banhada pelos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia foi palco de civilizações que, ao longo do tempo, ocuparam sucessivamente a região. E aí, professor Luiz? Colocamos vários asterísticos nessa assertiva, pessoal. Por que vários asterísticos? Vejam, a Mesopotâmia realmente foi o palco de várias civilizações, né? A gente tem aí os sumérios, considerado o primeiro povo com escrito na humanidade. Aí a gente tem vários outros povos, os amoritas, os caldeus, os acádios, os assírios, tá? Aí tem os polêmicos hititas, que a gente não sabe se eles surgiram ou se eles chegaram à Mesopotâmia, tá? Tiveram muitos povos vivendo na Mesopotâmia. Só que o que a questão fala é que, ao longo do tempo, eles ocuparam sucessivamente a região. Nós chegamos ao consenso aqui de que esse sucessivamente, que quer dizer que veio um povo, depois desse povo veio outro povo, depois dele veio outro povo, isso é incorreto. Tá? Por que incorreto? Porque as considerações atuais, a historiografia renovada, ela não apresenta a história factual dividida em blocos. Tá? A gente busca analisar os intercâmbios culturais, a gente busca analisar a interação entre os povos. É ou não é, professor? É isso aí. A gente sabe que muitos professores, né, muitos materiais didáticos, né, trazem inclusive aquela visão, né, sumério, acados, e vai tendo ali uma ordem sucessiva, inclusive da própria periodização desses povos, mas essa é uma visão ultrapassada. Então, caso aí a Sebrasp coloque como correta, não deixa de ser passível de uma contestação, tá? Então,
Então, é uma questão polêmica que nós colocaremos aí como errada, tá certo? Mas vamos deixar aqui. Não surpreenderia se no gabarito oficial aparecesse aí correto. Só que traz todo um debate em cima de quem trabalha sobre essas perspectivas, né? E lembrando que estamos fazendo aqui um concurso para professores. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Então, marcamos aí a 77 como uma questão errada, tá certo? Vamos embora para outro bloco, agora um bloco aí de antiguidade clássica. Simbora, professor. Eu vou ler aqui as questões, o professor Arthur vai trabalhar um pouquinho com vocês aí, tá? Esse novo bloco são 4 assertivas, pessoal, sobre a antiguidade greco-romana, que a gente poderia considerar como antiguidade clássica, certo? Como a antiguidade que seria o berço, entre aspas, cultural do mundo ocidental. Mas não vamos adentrar essa polêmica agora, não. Vamos lá. Vamos embora. A 78 fala o seguinte: as guerras púnicas entre Roma e Cartago determinaram o fim do projeto imperialista romano. Fim do projeto imperialista, muito pelo contrário, né? O início desse projeto de expansão. Então, colocar isso como fim do projeto imperialista, nós colocamos a alternativa, a assertiva 78 como errada. 79, pessoal. Na antiguidade clássica, Grécia e Roma cursaram trajetória rigorosamente similar. Ambas fizeram florescer uma cultura apartada da religião e com inexistência de escravidão. Tem várias questões de problema aí, né, professor Luiz? Tem várias questões. Ó, rigorosamente similar, apartada da religião e com inexistência da escravidão. Então, você que está aí, se preparou para esse concurso, com certeza encontrou pelo menos uma dessas aí como um problema. Colocamos a 79 também como errada. Simbora. Esses 2 blocos, gente, de história antiga, não foram blocos problemáticos na prova de história, tá? Foram blocos que, apesar de ter alguma casca de banana aqui e outra ali, não foram blocos que deram muitos trabalhos a vocês, principalmente se vocês estiveram com a gente ao longo do curso aqui. Vamos para 79, não. 80, a questão 80. A democracia nasceu na Grécia Antiga e notabilizou-se por estender a cidadania a todos os habitantes de Atenas. Todos os habitantes, professor, todos os habitantes, lembrando que a democracia ateniense ela era restritiva, ela estava associada só a alguns grupos, homens maior de 21 anos, atenienses, filhos de pais atenienses. Então tem toda uma limitação desse conceito aí de ser aberto a todos os cidadãos. Então é erradíssimo. Isso aí também é uma questão que a gente trabalha muito em sala de aula, que a gente trabalhou no nosso curso, e apontamos aí a 80 como errada. Vamos lá para a questão 81. A expansão romana ocorreu em 2 etapas: a conquista da península e o domínio do Mediterrâneo. Apontamos aí essa 81 como correta, né? A expansão aí do Império Romano, da República e Império Romano, consequentemente, se deu inicialmente na península e posteriormente no domínio do Mediterrâneo. E aí vale lembrar que já teve uma assertiva nesse próprio bloco aqui que referenciou isso, tá? Quando os romanos invadiram Cartago e tentaram dominar Cartago, é para eles dominarem a influência que Cartago tinha sobre o Mediterrâneo. Tanto é que depois que eles dominam Cartago, surge aquela máxima do Mare Nostrum, tá? Dos romanos exercerem uma influência, terem uma hegemonia sobre toda aquela região no Mediterrâneo. É isso aí, professor. Então, com isso, fechamos o bloco de antiguidade. O próximo bloco, né, é um bloco sobre Idade Média. Então, vamos embora, sem mais delongas, para a assertiva 82. O pessoal que está em casa aí quer saber o gabarito, Então, vamos embora. O feudalismo, sistema dominante no Ocidente medieval europeu, caracterizava-se pelo domínio de uma nobreza fundiária e guerreira, pelo poder político localizado e pela agricultura de subsistência. E aí, professor? Gente, essa assertiva aí, ela fez um grande resumão do que foi o feudalismo, tá? Um grande resumão mesmo. Então, é tanto que ela tem algumas palavras-chave, tá? Nobreza fundiária e guerreira, poder político localizado, que tem a ver com a descentralização lá entre os feudos, tá? Os reis, nessa época, não tinham influência dos territórios dos feudos. E pela agricultura de subsistência. Os feudos não eram unidades de produção que visassem a um comércio externo. Muito pelo contrário, visavam a agricultura de subsistência, visavam a uma vida de subsistência em si. Olha aí, a 83. O papel da Igreja Católica e de intelectuais árabes
foi fundamental para a preservação da cultura clássica greco-romana na Europa medieval. E aí, professor? Essa afirmativa também a gente considera como correta, porque tem o papel dos monges copistas medievais, tá? Da Igreja Católica, embora eles não sejam a instituição, mas eles representam a instituição. Tem vários intelectuais árabes que faziam comércio na região norte da África, que chegavam até a Península Ibérica e que levavam muito conhecimento de filósofos, de matemáticos, de vários cientistas gregos e romanos até o Ocidente Europeu. Então, afirmativa verdadeiríssima, gente. Vamos para 84. O escravismo foi a base de sustentação da economia medieval europeia, tendo sido reduzido o número de servos que atuavam nos feudos. E aí, professor? Gente, é uma questão extremamente fácil, pessoal. Porque quando a gente estuda o feudalismo, a gente sabe que o modo de trabalho, a mão de obra nos feudos, era através da servidão. Tá? Os servos que tinham uma relação sagrada de fixação aos feudos, eles não podiam sair dos feudos. Embora eles fossem livres, eles tinham uma relação compulsória com o seu senhor de trabalhar no feudo. Então, a mão de obra não foi escravista, tá? Foi uma mão de obra servil. Vamos falar a servidão coletiva dos feudos aqui. É isso aí. Fechamos então o bloco. Não. Tem a 85 ainda. A baixa Idade Média compreendeu a crise final. Rapidinho, Arthur. A gente tá com tanta ansiedade de dar o gabarito para vocês que a gente tá atropelando as questões. Se aperrei não, viu? Estamos colocando aqui, daqui a pouco a gente No final, inclusive, vai ficar todo o gabarito para você, tá? Vai ficar. Para você que tá assistindo isso aí fora da live, só é adiantar um pouquinho lá, pega o gabarito. A gente tá comentando aqui para que também as pessoas que estão acompanhando a resolução em casa possam saber qual foi o ponto de divergência, qual foi o ponto que a gente trouxe como problema. Lembrando que aqui é o gabarito extraoficial do NUSE, tá certo? Olha lá, a 85, a baixa Idade Média correspondeu à crise final do feudalismo, com o renascimento da economia monetária, do comércio e da vida urbana. E aí, professor? Completamente correto também, gente. Vamos lembrar aí que o renascimento comercial e urbano, ele foi um tiro de misericórdia no modo de vida feudal, tá? Então, questão correta, não tem muito que a gente refletir sobre a decadência ou então a fragmentação do modo de vida feudal, tá? Vamos lá. Próximo bloco, o bloco que eu acho que causou aí, foi o terror, para estar ouvindo os comentários, muitos alunos nossos aqui mandando mensagem, comentando, dialogando com outros colegas professores que também fizeram a prova. E certeza aí que esse bloco foi o bloco mais difícil, né? Existe um déficit muito grande na nossa formação com a história da África, né? Então, e é muito importante, tá, que os concursos tragam esses temas. História da África, história dos povos indígenas. Então, fica ligado aí que todos os concursos da área provavelmente vão ser trabalhados esses temas, tá? Até pela urgência deles. E é algo que você, aluno do NUSE, já tinha sido alertado no nosso curso de questões, tá? No nosso curso de questões resolvemos várias questões sobre África medieval, sobre África moderna, sobre África antiga, em que a gente alertou que nos últimos concursos a Sebrasp estava cobrando muitas questões desses temas aí. É o que a gente vai ver agora com esse bloco de questões sobre a história da África. Relativamente aos reinos africanos entre os séculos 5 e 15, tá? Olha aí, segundo a classificação linguística não étnica, mais da metade do continente africano é ocupado pelo grupo Banto, cuja origem se situa na fronteira das atuais Nigéria e Camerun. E aí, professor? Camerun, gente, Camarões, tá? Camarões e Nigéria são onde surgiu os grupos bantos, que eles se espalharam por todo o continente africano, por toda a região ocidental, até o sul, chegando até a África do Sul, tá? Isso aí é verdadeiro, tá? Esses grupos linguísticos são formados por mais de 400 grupos linguísticos, tá? Os bantos. Então, verdadeiríssimo. Verdadeiro. Olha o 87. Somente na segunda fase da Revolução Industrial, em pleno século XIX, os europeus, notadamente os países ibéricos, aventuraram-se a dominar o continente africano. Professor, marcamos o que nessa, professor? Não é possível, né, gente? Não é possível. Aí a gente vai ignorar completamente toda a história colonial lá do contexto de expansão marítima dos europeus, em que eles escravizaram muitos africanos no litoral africano, trazendo para a América. Tá? Então, não tem como considerar isso como correto. 87 é errado, tá certo? 84. Chama-se da Costa da Guiné a região situada entre a atual Serra Leoa e o delta do Níger.
No interior, desenvolveram-se os impérios muçulmanos do Mali, Songhai e Bornu. Na costa e na floresta, formaram sociedades diversificadas. Professor? Gente, se você tem uma noção geográfica do continente africano quando você vai estudar, e isso é uma informação básica para a gente que estuda história, né? A gente precisa ter uma noção temporal e espacial dos povos que a gente estuda, tá? Quando você vai estudar a história africana, você tem que primeiramente conhecer o espaço geográfico que você está estudando. Então, essa afirmativa aí, ela buscou cobrar isso de você, certo? A sua noção espacial sobre o continente africano medieval está corretíssima. 89, semelhante à civilização erguida pelos reinos iorubais, Benin formou um estado centralizado, tendo sido o Oba Euare, fundador do Conselho de Estado e responsável por muitas inovações político-administrativas. Gente, no curso de questões a gente comentou que caía de vez em quando algumas afirmativas bem específicas sobre os reinos africanos medievais. Essa é um exemplo delas, tá? Se falasse no geral sobre povos iorubais, todo mundo iria acertar. Agora está falando aqui de um governante, de um representante político do reino de Benin, o Oba Euare. Tá? É verdadeiro. Esse Oba Euare, ele organizou politicamente seu império, ele fez um investimento cultural, trazendo intelectuais de outras regiões que não fossem originariamente do Benin, tá? E por isso que ele é considerado um inovador no seu povo. É verdadeiro. Olha agora a 90, professor. Entre os povos do Golfo da Guiné, os hunos que chegaram a constituir um poder político antes do século XVI foram os iorubais. E aí apontamos essa como errada, porque temos também o povo Axante, o povo Abomé. Então, colocamos aí essa como uma alternativa errada, tá certo? O próprio reino de Benin também, né, Arthur? Então, não tem como considerar essa como verdadeira. E é aquela ideia de nós termos uma limitação, né? Exatamente. Está muito restritiva, falando aí dos povos africanos de forma muito restritiva. Vamos embora. Nosso próximo bloco, gente, é um bloco falando sobre a Europa entre os séculos XV ao XVIII, tá? Com destaque para o movimento iluminista. Agora, preste atenção. O referencial desse bloco de questões, que vai de 91 a 95, fala o seguinte: um dos movimentos mais importantes na Europa entre os séculos XV e XVIII foi o iluminismo. Acerca desse movimento, ou seja, acerca do iluminismo especificamente, julgue os itens. Vamos lá. Item 91. Os filósofos iluministas contavam com o apoio da Igreja Católica para a difusão dos seus conhecimentos. O apoio, professor, o apoio da Igreja Católica, a gente sabe do embate que existia desses ideais iluministas com a Igreja Católica. Então, 91 aí colocamos como errada. 92. O iluminismo baseou-se principalmente nos dogmas religiosos. Não tem como a gente apontar a primeira como errada e colocar essa como a correta, né? Então, 92 também aí é errada. Vamos lembrar que não quer dizer que os pensadores iluministas não eram religiosos, tá? Inclusive, tem pensadores que eram fervorosamente religiosos, mas eles não se fundamentaram em dogmas religiosos. Eles buscaram desenvolver um conhecimento, um pensamento livre. Tá? Daí a ideia de, entre aspas, iluminismo. Questão 93. O movimento iluminista foi marcado pela grande coesão das ideias de seus principais expoentes. Olha aí, essa também é uma questão polêmica, tá? Polêmica. Por quê? Porque você pode apontar aí as ideias do iluminismo que influenciaram aí o mundo contemporâneo. Existe uma coesão nessas ideias. Só que a gente tem que lembrar também que existe muito, mas muito embate. Se a gente for pensar, por exemplo, Rousseau. Rousseau ele tinha uma divergência muito grande com os ideais liberais. Era um iluminista, mas era um antiliberal, criticava duramente o liberalismo, a defesa da propriedade privada. Então, apontamos essa 93 como errada, porque não há uma grande coesão de ideias. Há, inclusive, um debate entre as próprias propostas do iluminismo. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, até para responder uma próxima assertiva, é que o iluminismo, na região especialmente da França e países vizinhos, foi muito influenciado pelo racionalismo.
enquanto que o iluminismo britânico teve uma influência muito grande aí do empirismo, que já era um embate aí no início da Idade Mostra que não Moderna. havia uma grande homogeneidade nas ideias. Então a gente coloca de maneira bem específica essa como errada. Vamos para 94. A invenção da imprensa no século XV contribuiu para a disseminação do pensamento iluminista. Colocamos aí a 94 como correta, tá certo? Vamos chamar a atenção aí para a importância do Gutenberg, né? O cara que inventou a máquina da imprensa. Não quer dizer que ele inventou já com o propósito de divulgar ideias iluministas. Se o iluminismo é um movimento eminentemente do século XVIII, ele não tinha conhecimento disso, tá? Mas a máquina da imprensa foi importante para o iluminismo de que maneira? Em que sentido? Tá? Foi importante para a divulgação das ideias, pela produção dos materiais técnicos, dos livros, dos folhetos. Vamos lá. Olha questão aí. 95, o professor Arthur aqui abordar com vocês. Vou passar a bomba para ele, tá, gente? Questão polêmica, outra questão polêmica. Olha O aí. René Descartes, importante pensador iluminista, elaborou um método que deu início a uma nova forma de pensar e questionar. Minha gente, a gente coloca o iluminismo, inclusive, como um movimento do final do século XVII e início do século XVIII. Né? Apesar do enunciado aí trazer para a gente, ele é bem amplo aí, né? Ele coloca, ó, um dos movimentos mais importantes entre o século XV e XVIII, ele não está dizendo que o iluminismo foi do século XV, está dizendo que foi um movimento importante entre esses séculos, que está se referindo ao quê? À Idade Moderna. Então, um dos movimentos mais importantes da Idade Moderna foi o iluminismo. René Descartes, ele é comumente visto como um pré-iluminista, ele influencia, acabei de falar, na região da França, há uma influência muito grande dos ideais racionalistas. Então, pela associação a René Descartes ser um importante pensador iluminista, a gente coloca essa assertiva como errada. Então, 95 é errado, tá certo? Mas fica atento aí ao gabarito oficial, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? Gente, tudo pode acontecer, mas eu particularmente não considero o René Descartes como iluminista, né? Ele é um pré-iluminismo. Na historiografia tradicional, a gente estuda os precursores do iluminismo. A gente vê desde o século XV, né? Aí passa aí por Galileu Galilei, passa por Newton, o próprio Descartes, aí a gente vê John Locke, que já está no limite ali do início do iluminismo, até chegar aos pensadores do século XVIII. Então, nós não consideramos Descartes como pensador iluminista, e sim como um pré-iluminista. Fechamos o bloco de iluminismo e agora vamos para o bloco de Revolução Industrial. Olha aí, simbora. 96. A França foi o primeiro país a completar o processo de Revolução Industrial. E aí, professor? É uma questão, desculpe falar essa palavra, pessoal, uma questão ridícula, tá? Porque a gente sabe que a Inglaterra é o pioneiro na Revolução Industrial e foi o país que se tornou o motor do mundo, tá? Até meados do século XIX, quando ele acabou incentivando, influenciando outros países a seguir esse mesmo caminho. Então não é a França, é a Inglaterra. Tá? Os comentários que eu estou ouvindo aí do pessoal que está fazendo a prova é que esse foi o bloco mais fácil, foi o bloco mais tranquilo. Não botar fácil não, vamos botar tranquilo, né? O pessoal que se preparou respondeu com tranquilidade. Essa questão de moderna e antiguidade dialogaram muito bem nessa prova, porque foram questões bem leves. Só senti falta um pouco mais de Brasil. Você vê que tem uma tensão muito aí, o que nós chamamos de história do Brasil. Simbora. 97. A Revolução Industrial causou insatisfação em muitos setores da sociedade, sendo o ludismo um dos principais exemplos de movimento que se revoltou contra essa revolução. Olha aí, correto, né? Correto. O ludismo, movimento aí de contestação à utilização de máquinas, ao desemprego que essas máquinas estavam gerando. Então, 97, correto. Uma definição aí bem tranquila. 98, professor. O processo de industrialização implicou grande exploração da mão de obra, especialmente de crianças e de mulheres. Corretíssimo também. A exploração da mão de obra, em especial crianças e mulheres. Não tem muito para onde a gente ir. Né? Uma das características do início da Revolução Industrial é exatamente essa questão problemática no que se refere à sociedade. Tá? A crise em que as pessoas se encontravam fazia com que elas servissem de mão de obra barata, que elas sofressem muito nesse início de Revolução Industrial e que não tivessem direitos trabalhistas. E com isso eu estou até dando um spoiler do que a gente vai ver na próxima afirmativa, né? Na próxima afirmativa, olha aí, deixa eu ver aqui. Ó. A Revolução Industrial proporcionou melhores condições de vida para os trabalhadores da indústria, que recebiam altos salários e eram protegidos pelo Estado. Que é isso, professor?
Completamente falso, porque não havia direitos trabalhistas, tá? Os trabalhadores não eram protegidos, não havia uma legislação nem órgão que protegesse os trabalhadores. A gente só vê isso em meados do século XX, século XV, ó, meados do XX, tá? E as condições de trabalho e de vida eram péssimas. Então, completamente falso. Vamos agora para 100. Estamos chegando perto do final, estamos chegando bem pertinho. Vamos lá. Estamos aqui há muito tempo já, mas estamos chegando perto, tá? Fica tranquilo que a gente vai dar o gabarito todo no final para você. 100, professor! A segunda Revolução Industrial teve início no final do século XX. Final do século XX, minha gente. Final do século XIX. Então, a 100 colocamos aí como errada. E a 101, para a gente encerrar esse bloco sobre a Revolução Industrial, ela fala o seguinte: o desenvolvimento da máquina a vapor viabilizou o aumento da capacidade produtiva em vários setores da indústria. Colocamos aí como correta, tá certo? Correta. Vamos para o nosso último bloco das específicas. O último bloco, porque os 3 blocos finais estão trabalhando aí conhecimentos pedagógicos e já foram gabaritados, respondidos pelo maravilhoso professor Abner Mansur. Tenho certeza que o pessoal que está aqui acompanhando nosso curso desde o começo, que assistiu às aulas, assistiu a live agora de revisão do professor Abner, fez uma prova de conhecimento pedagógico, de legislação tranquila, né? Maravilhoso. Então, os 4 últimos blocos, né, já foram corrigidos. Você pode pegar aí na transmissão do nosso NUS. Então, vamos para o último bloco específico de história. Agora com a história do Brasil, né? Já deixei aqui minha crítica. Agora com a história do Brasil de forma mais aprofundada. Aí falando sobre as revoltas do período regencial. São 4 preposiçãozinhas. Muito pouco, professor de Brasil. Muito pouco. Lamentável. Olha aí a 102. A cabanagem ocorreu na Bahia em decorrência da revolta de escravizados. E aí, professor, 102? Gente, essa afirmativa aí, ela tentou jogar com você para você confundir com a revolta dos malês, tá? A revolta dos malês ocorreu na Bahia, tá? Uma revolta de escravizados, escravizados africanos, mas a cabanagem ocorreu no Pará, tá? Lembra aí, revolta dos cabanos no Pará, devido a questões relacionadas a impostos, a exploração de grandes produtores rurais lá no Grão-Pará, no antigo estado do Grão-Pará, província do Grão-Pará, que hoje é a maioria dos estados da região norte. Então, a afirmativa é errada. Vamos lá para 103. O movimento conhecido como Balaiada ocorreu na província do Maranhão e um dos seus principais motivos foram as péssimas condições de vida das populações mais pobres. E aí, professor? Vamos lembrar que a balaiada realmente ocorreu no Maranhão, ela foi um movimento social de trabalhadores pobres, tá? Chamava-se balaiada exatamente porque ex-escravizados, pessoas pobres que trabalhavam nos centros urbanos no Maranhão, que trabalhavam na cidade de São Luís no Maranhão, carregando balaios na cabeça, tá? Então, a gente fica muito claro para a gente que está relacionado às condições de vida da população pobre. 103, correto. 104. Durante a Revolução Farroupilha foi declarada a República de Piratini. Perfeito, gente. Vamos lembrar que a Revolução Farroupilha, ela se desenvolveu lá no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, tá? Ela proclamou a República Juliana no atual estado do Rio Grande do Sul e a República do Piratini no atual estado de Santa Catarina, tá? Então a gente tem inclusive líderes importantes que se tornaram personagens famosos na historiografia tradicional, aliás, na história factual do nosso país, o Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi, tá? Então, verdadeira essa questão. E a 105, a revolta do Malês foi parcialmente vitoriosa na Bahia, uma vez que obteve o reconhecimento oficial dos direitos dos rebeldes. Professor, para fechar a nossa prova, né, ou pelo menos até essa parte... Completamente errado, gente. Completamente errado, porque os malês, que eram escravizados africanos de origem muçulmana, inclusive o nome malê é um nome em Yorubá para muçulmano, tá? Eram os nagôs, tá? Que vieram escravizados da África para o Brasil, se organizaram, e vamos lembrar que já havia
tido algumas revoltas escravas na Bahia no começo do século XIX, e essa revolta, lá em 1835, ela juntou uma quantidade muito grande de escravizados revoltosos, inclusive de ex-escravizados, de pessoas livres, negras, que apoiaram o movimento. Qual foi a consequência disso? Muitos morreram, quase 100 morreram, mais de 70, certo? E vários foram deportados para a África. Vários ex-escravizados livres que apoiaram o movimento foram deportados para a África, e outros foram condenados à prisão, foram condenados à morte, outros voltaram a trabalhar de maneira escravizada nas lavouras. Então, a gente não teve aí direitos adquiridos, a gente não teve reconhecimento oficial de direitos dos rebelados. Teve, na verdade, falso. punições severas. Então, Exato. colocamos aí a 105 como errada. Como falamos para vocês, das assertivas 106 a 120, já tivemos aí a correção com Abner Mansur. Então, provavelmente na tela vai estar aparecendo já os gabaritos. Vocês podem acessar o gabarito também das 106 a 120. Lembrando que o nosso gabarito extraoficial, tá? Isso aqui é a definição do professor Arthur e do professor Luiz. Qualquer divergência aí também é bem-vinda. A gente está aqui para debater. Isso é o nosso campo, né? Eu digo ao professor Luiz, a prova de história sempre tem que ter muito debate, né? Se não tiver polêmica, se não tiver debate, não é história, não é história, não é história. Então, lembrando que o nosso gabarito aqui está no quadro. Vamos sair um pouquinho, né, professor? Hora do print, hora do Vamos print, sair um pouquinho, pessoal, hora do print, hora do print. A constância é o fundo da virtude, tá? Esse foi o gabarito, esse foi o tipo de prova código, ao qual, né, nós estamos gabaritando. Lembrando que outras provas, a temática, os blocos são os mesmos, mas as assertivas, elas podem vir aí, elas virão embaralhadas, se não for esse tipo de prova, tá certo? Pessoal, a gente se despede, foi um prazer imenso passar essa noite aqui corrigindo a prova. Com certeza. O meu irmão aqui, Luiz, e a gente deseja que você tenha feito uma boa prova, né? Vamos lá, vamos acompanhar, ainda tem muita coisa pra gente conquistar, né? Essa é só uma etapa da conquista, da sua conquista, garantindo aí sua vaga no concurso público. Então, nós aqui, eu, o professor Luiz, o Núcio, toda a equipe está aqui com vocês, tá? Estamos juntos nessa, não esqueça disso não, estamos juntos nessa, viu? É isso, pessoal, não tem o que acrescentar, o professor Arthur já resumiu, certo? Desejamos aí que vocês tenham tido um bom desempenho, certo? E fiquem firmes na missão, que a aprovação vai vir e você vai assinar o seu termo de posse, tá bom? Com o Núcio ajudando você, valeu! Simbora, abração, tchau, tchau!